Então, muito bem, Hare Krishna. Hare Hoje Krishna. é o dia do desaparecimento de Srila Rupa Goswami. A gente vai falar um pouquinho da vida e dos passatempos dele. Eu sou Raghavira Dasa, discípulo de Dayananda Das Goswami, Acharyadeva. Eu vou querer começar essa nossa conversa com um mantra que eu gosto muito, que é esse mantra daqui. Ele diz o seguinte: Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Gyanatasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura região da ignorância, porém meu mestre espiritual abriu meus olhos com o archote do conhecimento. A ele eu ofereço as minhas humildes reverências. E esse mantra é um mantra muito especial que Prabhupada falava, né? Que quando a gente tivesse dificuldades em realizar alguma coisa, a gente devia cantar esse mantra para poder conseguir ter sucesso, né? Então, vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho sobre Srila Rupa Goswami. Ele nasceu em... Deixa eu... Nasceu em 1489, veio a falecer em 1564, e tem mais coisas interessantes aqui sobre ele. Ele é considerado um dos mais proeminentes de todos os Goswamis, se não mais, tá? Os devotos hoje, nós, né, os Hare Krishna, o movimento que a gente conhece, toda essa Gaudiya Mata, né, que a gente faz parte, dessa Sampradaya, nós somos chamados de Rupanugas, né? Essa linha toda que vem de Chaitanya Mahaprabhu, toda essa filosofia que Chaitanya Mahaprabhu trouxe, né? Ela foi sistematizada por Srila Rupa Goswami. Então, nós somos literalmente seguidores dos ensinamentos de Rupa Goswami. Tá? Foi ele que estabeleceu toda a filosofia, toda a teologia, a prática, todas as práticas que a gente realiza hoje do cantar da japa, do adoração da deidade, foi ele que montou. Foi ele que sistematizou, tá? E ele não fez isso do nada, ele era um associado direto de Chaitanya Mahaprabhu e recebeu instruções diretas dele. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ali na frente, tá? Ele recebeu o nome de início, né? Quando ele adveio ao mundo, ele recebeu o nome de Santosha Bhatta, o nome de nascimento dele. Tá? Seu nascimento ocorreu na Bengala Ocidental, mas o pessoal fica na dúvida se Bengala Ocidental, Oriental, ou se foi em Calcutá, eles ficam um pouquinho na dúvida, mas a princípio Bengala Ocidental. Ele nasceu numa família de brahmanas muito piedosos, eram pessoas assim, muito piedosas mesmo, tá? Ele teve 4 irmãos e uma irmã, tá? Desses irmãos, 3 se tornaram associados diretos de Chaitanya Mahaprabhu, que foi justamente Rupa Goswami, Sanata Goswami e Anupama, Anupama foi o pai de Srila Jiva Goswami. Especialmente Rupa Goswami e Sanatana Goswami eram amados e considerados pelas pessoas de sua comunidade. Eles eram realmente assim pessoas muito amorosas. Eles eram assim, tipo estrelas mesmo, sabe? Eles eram tidos como extremamente gentis, amáveis com todos, bem-humorados, e dizia também que eles eram muito bonitos, né? Então eles assim chamavam a atenção, muito educados, extremamente educados, todos dois. Tá? E Rupa Goswami, desde sua infância, ele era uma personalidade que se destacava demais, tá? Ele era extremamente erudito, muito estudioso, ele conhecia diversos textos sagrados, em particular o Nyaya Shastra, os Nyaya Shastras, tá? Que são tratados sobre justiça, né? Como você deve seguir para você
lidar com os aspectos judiciais das coisas, né? E ao final da sua infância, né, da sua adolescência, desculpa, final da sua adolescência, ele falava fluentemente 17 línguas, 17 línguas, tá? Entre elas bengali, sânscrito, persa, entre outras, né? Pensa aí, 17 línguas. Você falar 8 línguas, como meu guru fala, eu já acho assim algo. Uau! O cara falava 17, tá? Ele era considerado por todos, né, tanto ele quanto o Rupa Goswami, como excepcionais acadêmicos e de caráter imaculado, tá? Então, todas essas qualidades, todas essas, né, essas boas coisas levam isso à nossa primeira história que eu queria contar aqui sobre o Goswami, que ainda era Santosha Bhatta nessa época, tá? Na época, a Bengala era governada por um Shah, que é o rei muçulmano, né? Que era esse Alauddin Hussain Shah, tá? E que ficou sabendo dessas qualidades todas e falou, poxa, peraí, isso aí muito me interessa, né? É, eu vou dizer qual foi essa proposta do Chá. Ele falou assim: essas qualidades muito me interessam. E ficou pensando que se ele tivesse os dois irmãos, o Rupa Goswami e o Sanatana Goswami, ao seu lado, ele iria ter mais ter mais afinidade com os hindus. Não, né, eu estou trazendo essas duas pessoas que são tão amadas por eles, se eu trouxer para o meu lado, eles vão me amar também, né? Eles vão me amar também. Só que a proposta que o Shah fez não foi assim muito legal. Ele fez uma proposta meio barra pesada. Ele realmente obrigou eles, né, a se juntarem, a aceitar o trabalho que ele ofereceu para eles, né? E essa obrigou, né, persuadiu, foi da seguinte forma: olha, se vocês não aceitarem minha proposta, eu vou matar os seus irmãos, a sua irmã, os seus pais, toda a sua família, vou acabar com todos os seus amigos, com a sua vida eu vou destruir, e é isso aí. Então, não deu muita opção para eles, né, de realmente seguir adiante, de dizer não. Só que tinha uma situação muito complicada, porque naquela época, se você era muçulmano, se você um hindu aceitasse um trabalho de um rei muçulmano, ele era ele era excluído da sua sociedade, tá? Ele era excomungado da sociedade. Então eles ficaram muito relutantes, mas eles estavam assim, entre a cruz e a espada, porque se eles não aceitarem, se eles não aceitassem, mesmo eles tendo, né, se eles não aceitassem, o Shah ia lá e destruía a vila deles, e matava todo mundo. Se eles aceitassem, eles iam ser excomungados da sociedade mesmo, né, que eles tivessem salvado a vida deles. Então eles estavam relutantes em relação a isso, mas eles acabaram aceitando, né? E eles foram realmente excomungados da sociedade hindu. Eles eram filhos de brahmanas, né? Assim, brahmanas ortodoxos. Então essa questão era bem rígida mesmo, né? Bom, e como eles aceitaram esse trabalho, eles foram rebatizados pelo Shah como Dabir Kas. Então, Rupa ele passou a ser o primeiro ministro do reino, tá? Só para você ter uma ideia assim de quem eram os caras, tá? E Sakara Malik, que era Sanatana, né, que se tornou o ministro das finanças do reino. Então não era qualquer empreguinho que o rei estava oferecendo também, não. Era assim: olha, você vai ser o meu primeiro-ministro e você, seu irmão, vai ser o ministro de finanças do reino todo. Era isso aí que eles iam ter, salários absurdos, né?
todas as regalias, mas mesmo com isso tudo, eles não estavam contentes. Não era isso que eles queriam, né? E foi nessa situação, né, empregados forçados do chá, que Rupa Goswami e Sanata Goswami ouviram falar de Chaitanya Mahaprabhu, de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Vocês conhecem Sri Chaitanya Mahaprabhu? Vocês já ouviram falar da história dele? Sim, claro. Né? Então, beleza. Então, não vou entrar muito em detalhes, não. Mas eles ouviram falar de Chaitanya Mahaprabhu, aquele avatar dourado, aquela pessoa iluminada que está propagando o canto dos santos nomes, e aonde vai ele leva uma multidão e todo mundo dança em êxtase, e eles ficaram maravilhados com aquilo, eles ficaram completamente perplexos com aquilo lá, né? E eles começaram a desejar de todo o coração se encontrar com Chaitanya Mahaprabhu, né? E eles eram permitidos de manter as suas tradições hindus. Então, o chá concedeu a eles, eles faziam isso de maneira bem restrita mesmo, né? Eles convidavam brahmanas para ir para lá, discutiam sobre a literatura védica, sobre os shastras, né? Conversavam sobre isso, mas assim, era bem restrito, era bem meio que na moita, assim, porque eles tinham muito receio desse chá, né, do rei. Eles ficavam com medo mesmo, porque o cara mudava de assunto, mudava de cabeça e pronto, agora eu vou matar todo mundo, acabou essa conversa e já era. Então eles ficavam bem receosos em relação a isso. Mas eles chegaram a ter uma mini réplica de Vrindavan, né? Eles montaram tipo uma réplicazinha de Vrindavan aonde eles moravam, tá? Então tinha um Radha Kunda, um Shama Kunda, né? Uma pequena deidade Madana Mohana, e essa deidade Madana Mohana era muito interessante, porque era para essa deidade que eles oravam diariamente, intensamente, pedindo por favor, né, que Cristo nos libere desse cativeiro que a gente está e que a gente possa se associar com Sri Chaitanya Mahaprabhu. Né? Bom, então, teve uma noite, depois de muita oração, de muitos dias, de muita oração, teve uma noite que Sanatana teve um sonho, tá? E esse sonho foi muito interessante, porque ele sonhou que Chaitanya Mahaprabhu havia falado com eles, com ele. Caramba, Chaitanya Mahaprabhu está falando comigo, né? Falando, olha, você deve permanecer, você deve cultivar esse amor por mim, né? Ficou falando com ele. E ele saiu correndo, no dia que ele teve esse sonho, ele saiu correndo, foi falar com o seu irmão, Sanatana foi falar com o Rupa Goswami, os dois eram muito interligados, então a história dos dois vai ficar sempre meio entrelaçada, tá? Mas eu vou focar um pouco mais em Rupa Goswami. Então, ele saiu correndo, foi falar com o Rupa Goswami, quando os dois se encontraram, o Rupa falou, eu tive praticamente o mesmo sonho. E aí eles entenderam que realmente era Chaitanya Mahaprabhu falando para eles, que os dois tiveram o mesmo sonho na mesma noite, como é que é isso? Né? Com a mesma pessoa, com as mesmas coisas, então, a partir daí eles entregaram seus corações completamente para Chaitanya Mahaprabhu. E aí a vida deles começou a ficar um pouco mais complicada, né? Porque eles ficavam nesse humor de separação muito grande e sofrido. Poxa, a gente quer ir lá, a gente quer estar lá, eu não quero saber disso aqui, eu não quero saber desse trabalho, eu quero me associar com o Chaitanya Mahaprabhu. E um certo dia eles encontraram sua mãe, e a mãe deles sugeriu que eles escrevessem uma carta. Aí eu vou abrir um parênteses aqui rapidamente, só para a gente tentar pensar na possibilidade que a gente está acontecendo agora. Você tem a possibilidade de escrever fisicamente, direto para Deus, uma carta. Olha que néctar. Colocando tudo que você sente, tudo que está acontecendo, eles tinham essa possibilidade, não é? Uma coisa sensacional. Pois eles escreveram a carta. Eles escreveram uma carta e nada, escreveram duas e nada, sem resposta.
Mas quando foi a terceira carta, ele recebeu uma resposta de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu respondeu a eles. Só que respondeu a eles algo que eles não estavam esperando. Não era bem aquilo que eles queriam, tá? Chaitanya Mahaprabhu instruiu eles a continuar trabalhando para o chá, mas pensando nele, pensando nessa associação, desenvolvendo esse amor. E foi isso que eles fizeram, né? Eles não eram o que eles queriam, mas dessa forma eles puderam intensificar ainda mais o seu desejo por associação com o Chaitanya Mahaprabhu. Isso foi muito bacana, isso foi muito interessante para eles, porque vai meio que pulindo, né, o seu humor, vai pulindo o seu coração, o desejo, né? E é interessante porque a gente sente isso, né? Quando você ama realmente uma pessoa e você está afastado dela, parece que esse amor se intensifica, né? Ele se torna mais forte ainda. Não é que quando você está junto aquele amor diminui, não, mas é que quando você se separa, aí você pensa mais ainda. Já pararam para pensar nisso? É bem desse jeito, né? Bom, então, por volta de 1540, Shri Chaitanya Mahaprabhu decide para Vrindavan, né? Ele já tinha nessa época mais de 1.000 seguidores. Então, vamos voltar lá para Bengala, né? Acho que alguém levantou a mão, pode perguntar, gente. Para variar, sou eu, né? Vou fazer um parênteses aqui, essa carta que eles tiveram a oportunidade de fazer aqui. Claro. Com o Chaitanya Mahaprabhu no mundo físico, né? Nós temos essa chance todos os dias. Sendo que também as respostas são muito peculiares, que às vezes nunca é a resposta que a gente quer, mas sim as que são necessárias. Então, a gente vive isso de fato, precisamos realmente acreditar que as cartas são escritas e respondidas. Com certeza. Não é? Com certeza. Acreditar mais. Bom, deixa eu voltar aqui. Então, nessa época, Chaitanya Mahaprabhu já tinha mais de 1.000 seguidores. Agora, você pensa lá na Bengala, nesse ano, né, 1440, uma pessoa andando, cantando, não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa resplandecente, com 2,10 metros de altura, que era mais ou menos a altura que se diz que ele tinha, né? A pele branca, dourada, refulgente, cantando e dançando, e atraindo mais de 1.000 pessoas para onde ele andava. Essa era a potência de Chaitanya Mahaprabhu, né? Uma coisa assim sensacional. E entre esses seguidores tinha um brahmachari, que era o Narasimha Prabhu. E o Narasimha Prabhu, essa história é interessante, ele tinha uma mania de tudo que ele oferecia para Chaitanya Mahaprabhu, ele oferecia como manaseva, oferecia como no pensamento, na mente, né? Mana, mente. Eu seva o serviço da mente. Então, ele oferecia como se fosse algo mental para Chaitanya Mahaprabhu. Então, quando ele queria oferecer comida para Chaitanya Mahaprabhu, ele pensava que ele estava pegando os legumes, e ele lavava os legumes, lavava os grãos, e cortava os legumes, tudo direitinho, descascava, cortava, separava eles, fazia o seu mise en place, né? Acho que é assim que fala, fazia, né, toda a sua preparação, deixava tudo organizado, separava os temperos, tudo na mente. Ligava o fogo, colocava as panelas, untava a panela, deixava lá, colocava tudo separado, botava, sabe, deixava ali, depois vinha com os temperos, jogava os temperos e tal. Aí, quando aquilo estava pronto, que estava na temperatura correta, ele falava, não, agora está no ponto de servir, ele ia e servia a Krishna, a Chaitanya Mahaprabhu, mentalmente. Então, guarda essa história daí. Ele teve uma vez, quando Chaitanya Mahaprabhu decide para Vrindavan, ele pensou assim, não, então eu vou fazer assim, eu vou limpar o caminho
daqui até Vrindavan para Chaitanya Mahaprabhu. E ele parou e se imaginou limpando o caminho, varria o caminho, né, arrumava as árvores, plantava flores, enguirlandava as árvores, deixava cestos de frutas assim espalhados, sabe, para Chaitanya poder, caso ele tivesse fome, que podia comer, deixava tudo limpinho, tudo arrumado, e ele foi fazendo isso, ia, até Kanata Nashala. Quando chegava em Kanata Nashala, a meditação dele quebrava. Ele não conseguia prosseguir. E aí ele previu que Chaitanya Mahaprabhu, naquele momento, ele não ia para Vrindavan. Ele ia para outro lugar. Guarda essa história aí. A gente vai ver já o que vai acontecer. Então, numa bela tarde, né, Chaitanya Mahaprabhu, nessa decisão de ir para Vrindavan, ele chegou a Ramkeli. Ramkeli era a cidade aonde Sanatana Goswami e Rupa Goswami trabalhavam para o chá, tá? E o que aconteceu? Rupa e Sanatana souberam disso. Deus está na cidade, né? É isso, a novidade é essa. Deus está na cidade. A gente tem que ir lá ver. A gente tem que ver. Só que o que acontece? Eles não podiam ir como eles estavam. Porque imagina, alto escalão do governo, primeiro-ministro, ministro de finanças, riquezas incontáveis. Eles andavam com os tops da sociedade. Eles ficaram com receio de ir com as roupas que eles estavam se encontrar com Chaitanya Mahaprabhu. Ficavam com medo da retaliação que podia ter. O Shah podia realmente mudar de ideia e acabar com todo mundo, sair matando todo mundo. Então eles se disfarçaram como mendicantes e foram se encontrar com Chaitanya Mahaprabhu. E aí vem uma parte que é muito legal da Gaudiya Vaishnava. Eles foram no local onde Chaitanya Mahaprabhu estava descansando com aqueles mais de 1.000 seguidores. Tá? E lá, quando eles chegaram lá, eles encontraram duas pessoas primeiro. Foi Prabhu Nityananda e Haridas Thakur. Nosso Namacharya Haridas Thakur, o Acharya dos Santos Nomes. Essa história de Haridas Thakur é maravilhosa, depois a gente canta, só para a gente lembrar, ele cantava mais de 300.000 vezes o santo nome de Krishna, o Mahamantra Hare Krishna. Né? Sri Chaitanya Mahaprabhu pessoalmente ia dar comida para ele e forçar ele a comer, porque ele não queria parar de comer, parar de cantar os santos nomes. Né? Desculpa, não era comer não, é parar de cantar os santos nomes. Era nesse ponto. E Prabhu Nityananda, ele é associado direto, né? De Chaitanya Mahaprabhu. É Balarama. É o nosso guru, nosso mestre espiritual. E por que esses dois Vaishnavas, então, se associaram com essas duas pessoas primeiro? Pergunta interessante, né? Porque é assim que é o processo, é assim que funciona. Como é que a gente chega a ter esse contato com Chaitanya Mahaprabhu, a ter esse contato com Krishna? Como é que a gente faz isso? A gente primeiro começa a buscar, né? Fica com aquela curiosidade. Aí a gente conhece um devoto de Krishna. Né? Alguém no templo, alguém que passou na rua, de alguma maneira a gente entra em contato com um devoto de Krishna. E esse devoto de Krishna, ele, de uma maneira direta ou indiretamente, ele nos leva até o nosso mestre espiritual. E o nosso mestre espiritual nos dá a possibilidade, abre as portas, ilumina o nosso caminho para que a gente possa estabelecer a nossa relação direta com Krishna. Então, esse encontro, né, desse encontro, Rupa Goswami e Sanatana Goswami receberam as bênçãos para que eles pudessem se encontrar com Chaitanya Mahaprabhu. Né? E esse é o caminho mesmo, né, para que a gente consiga
essa associação com Krishna, né, com Deus, buscar as bênçãos dos seus associados e do mestre espiritual. Interessante esse pedacinho, né? Tá, então, vamos lá. Assim eles se encontraram com Chaitanya Mahaprabhu, né? E a primeira coisa que eles fizeram foi prestar dandavats, assim, se encontraram com Chaitanya Mahaprabhu, se jogaram nos pés, já começaram a oferecer orações, estavam muito, muito, muito em êxtase mesmo, total, tá? Eles choraram, pediram com toda a humildade e sinceridade que ele os aceitasse como seus servos. Tá? Aí aqui eu vou entrar no detalhe. Eles eram tão ricos, tão ricos, tão ricos, mas tão ricos, que eles não tinham como gastar o dinheiro. Eles não tinham como gastar o dinheiro deles. Não tinha como, não tinha o que comprar. Não tinha, entendeu? Materialmente falando, acima deles, só o Shah e olhe lá, porque o Shah tinha poder bélico, né? E olhe lá. Mas ainda assim, com todo esse prestígio, com todo esse poder, com todo esse dinheiro, isso não era nada para eles. Nada, 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 nada. A única coisa que eles queriam era se associar com Chaitanya Mahaprabhu. Só isso. E aí, eles tentaram um pequeno truque para convencer Chaitanya Mahaprabhu de aceitar eles como seus servos, né? Eles falaram assim, poxa, imagina, se você concede essa bênção para a gente, todo mundo vai achar que pode ter também essa bênção, né? Que pode se entregar a você, a suprema personalidade de Deus, né? Que eles eram muçulmanos, imagina, muçulmanos excomungados da sociedade, né? Que eles estavam se rendendo a Chaitanya Mahaprabhu, e se Chaitanya Mahaprabhu aceitasse, né? Isso era um exemplo para todo mundo. Então eles fizeram esse truquezinho e lógico, né? Chaitanya Mahaprabhu aceitou, né? Eles aceitou e eles caíram imediatamente aos pés de lótus de novo, né? Tá na cabeça aos pés de Chaitanya Mahaprabhu e começaram em êxtase a oferecer orações para eles, né? E Chaitanya Mahaprabhu prometeu a eles que logo esses problemas com o Shah se encerrariam. Rupa Goswami foi logo na sequência. Ali, para Rupa Goswami, todos os problemas com o Shah se acabaram, mas para Sanatana ainda não. Rupa Goswami era o primeiro-ministro, estava acima numa estratégia de poder, estava acima de Sanatana Goswami, né? Mas de poder material dentro desse mundo muçulmano, né? Mas Sanatana Goswami era ministro das Finanças, então a coisa era um pouquinho mais delicada. Mas essa história vai ficar para um outro momento, depois a gente conta essa. Então, ele instruiu, né, a deixar a cidade e colocou os seus pés de lótus, olha só que néctar, né? Chaitanya Mahaprabhu coloca os pés de lótus dele na cabeça de Sanatana Goswami e de Rupa Goswami. Muito bacana, né? Bom, e assim eles foram iniciados, né? Então, o Dabir Kas passou a se chamar Rupa Goswami e o Sakara Malik passou a se chamar Sanatana Goswami. E assim eles já passaram a ser Goswami, já foram iniciados, né? E no caminho para Vrindavan, o senhor Nityananda aconselha Chaitanya Mahaprabhu a não ir com tantos associados para Vrindavan. Tá? E o que acontece? Eles realmente pararam, estavam indo, pararam lá no Kanata Nashala, lembra daquela história do Narasimha Brahmachari? Então, ele mesmo. Ele já tinha previsto isso, eles pararam em Kanata Nashala e Chaitanya Mahaprabhu ouve Nityananda, que é, né, a personificação do mestre espiritual,
ele ouve Prabhu Nityananda e decide não ir com tanta gente para Vrindavan. E realmente, Vrindavan é um local, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir, mas se não tiveram, coloquem na meta de vocês, tá? E nesses locais que a gente está falando, Mayapur, né, que é o local onde Chaitanya Mahaprabhu nasceu, Eka Chakra também, se eu não me engano, que é onde Nityananda Prabhu nasceu, Vrindavan, são locais interessantes de ir. E Vrindavan, em particular, é um local que você deve ir em paz, com serenidade, com um espírito realmente muito humilde, né? Então, não era o momento de Chaitanya Mahaprabhu chegar lá com 1000 discípulos, né? Como o super guru, mestre espiritual, não era humor, não é o humor, né? Bom, então, como a gente falou, aqui se encerra para Rupa Goswami os problemas com o Shah, né, com o rei muçulmano, tá? Mas não para Sanatana Goswami. Rupa Goswami e seu irmão, agora esqueci o nome dele. Agora esqueci mesmo. Mas ele vai com o irmão, ele acompanha Chaitanya Mahaprabhu e Sanatana Goswami tem que voltar, tem que ficar, ele não pode ir direto. Bom, Rupa Goswami, ele pôde se associar com Chaitanya Mahaprabhu por 10 dias seguidos. Nessa associação, Chaitanya Mahaprabhu ficou 10 dias direto com ele. Direto. Só com ele. Passando conhecimento, falando, conversando, trocando ideia. O tempo inteiro. E foi nesse momento que ele recebeu as orientações para escrever seu primeiro livro, que é o Shri Bhakti Rasamrita Sindhu. O Shri Bhakti Rasamrita Sindhu, ele é uma análise ontológica dos passatempos de Shri Krishna, que são apresentados no Srimad Bhagavata, né, Bhagavata Purana, em termos da estrutura interna, dos estágios de desenvolvimento de Uttama Bhakti, que é o Bhakti mais elevado, o serviço devocional puro ao Senhor, o estágio mais elevado, né? Ele passa isso para as pessoas menos inteligentes, né? O Srimad Bhagavatam é um livro de histórias religiosas, com passatempos e tal, né? E o Bhakti Rasamrita Sindhu, ele é mais conciso, ele é denso, é um livro mais pesado, né? Você tem que ter um preparo maior, né? Prabhupada, ele simplifica o Bhakti Rasamrita Sindhu, né, de uma maneira mais simples para a gente, ele compila isso através de um resumo que chama-se o Néctar da Instrução. Tá? O Néctar da Devoção, desculpa. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, procurar, vale muito a pena. O Néctar da Instrução também foi escrito por Rupa Goswami, ele escreveu muita coisa. Ele também foi escrito por Rupa Goswami, mas esse é inteiro, né? Mais simples. Mais simples em termos de volume, né? Denso, extremamente denso e difícil de internalizar tudo, né? Aí vem aquela pergunta, né? Mas por que Chaitanya Mahaprabhu não escreveu esses livros todos? É uma boa pergunta. Por que será? Então pensa da seguinte maneira: se Chaitanya Mahaprabhu, quando ele vem para esse mundo, quando ele veio nesse mundo, ele veio no humor de Radha Krishna. Ele é Krishna, no humor de Radharani, se manifestando como seu devoto, para entender esse amor. Então ele queria sentir, ele queria experimentar. Ele não estava lá, ele não veio para sistematizar todo um conhecimento, escrever. Não, ele não veio para isso. Ele veio com uma missão muito específica. Ele queria entender esse amor que Radharani sentia por ele. Ele queria entender o amor que os devotos, as gopis, sentiam por ele. Ele vem nesse humor. Por isso que ele não escreve livros. E aí,
entrega esse conhecimento para Rupa Goswami, para que Rupa Goswami possa consolidar, sistematizar, compilar todas essas informações de maneira que a gente pudesse estar entendendo, estar recebendo isso daí. Né? Bom, então durante 10 dias, Shri Chaitanya Mahaprabhu explicou tudo sobre Krishna Tattva, sobre Bhakti Tattva e sobre Rasa Tattva. Eita, o que é isso? Krishna Tattva é tudo sobre a verdade de Krishna, quem Krishna realmente era. Bhakti Tattva, Tattva é verdade. Bhakti, toda a verdade sobre os aspectos do amor pleno por Krishna, desse amor devocional mais puro por Krishna. E Rasa Tattva, as relações, os humores que você tem de relação com Krishna. Então foram 10 dias onde foi, né, lançado todas essas informações para o Rupa Goswami. Tá? E mesmo tendo recebido esse conhecimento todo de Shri Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami ainda manteve extremamente humilde, ele não conseguia acreditar que ele havia sido escolhido para receber esse conhecimento, né, e compilá-lo de maneira sistemática. Não, ele não acreditava, ele se achava extremamente caído. Né? Ele não acreditava que Deus em pessoa estava com ele, passando essas instruções para ele. Ele estava em êxtase, mas ele não acreditava. Né? Ele falava, uau, né? Eu, né? Um cara tão baixo, tão caído. Imagina, Rupa Goswami, né? Rupa Goswami. Eu fico me imaginando, então, né? Em que nível que eu estou. Ai, ai. Então, após irem para Vrindavan, né, Rupa Goswami vai para Vrindavan, ele volta para se encontrar com Chaitanya Mahaprabhu. E aí ele passa 10 meses em Jagannatha Puri com Chaitanya Mahaprabhu. E durante esse período, ele pode ter associação direta com o Senhor, de forma a entender mais detalhes de quem realmente Chaitanya Mahaprabhu era. Todos esses humores, todos os detalhes desse humor, sabe? Todo o refinamento, ele dançando, ele cantando, ele em êxtase, tudo isso ele pôde observar de perto, tudo isso ele pôde ter contato direto com Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu em êxtase, quando estava puxando lá o Ratha Yatra, Chaitanya em êxtase. Ele teve esse contato, ele pôde ver isso daí, né? Então ele pôde ver diretamente esse humor de Radha Krishna combinados, dançando e cantando, né? Para Krishna, né? É o devoto de Krishna em êxtase cantando para Krishna, né? No caso para Shri Jagannatha. Mas Chaitanya Mahaprabhu mandou eles de volta para Vrindavan. Ele tinha que executar uma missão muito especial. E aí eles receberam 4 ordens de Chaitanya Mahaprabhu, 1517, quando eles receberam essas ordens. Opa, tá uma escala errada aqui, mas tudo bem. Faltou as ordenzinhas ali. Apareceu mesmo? Apareceu, finalmente. Muito bem. São essas aqui. Primeira, descobrir os locais perdidos de passatempo de Shri Krishna. Segunda, instalar deidades iniciando puja, né, a prática de adoração. 3, escrever os Bhakti Shastras. Então, todos os Shastras, todos os livros dos conhecimentos, dos ensinamentos, da metodologia que a gente segue, foram escritos por Rupa Goswami. E Sanatana Goswami e os 6 Goswamis de Vrindavan, eles foram instruídos especificamente para isso. Tá? Propagar as regras de Bhakti Yoga. Tá? E aqui eles viviam, o tempo tem vermelho, eles viviam como mendicantes. Eles jamais dormiam debaixo da mesma árvore, que era para não se acostumar. Eles se consideravam extremamente caídos, assim. Srila Haridas Thakur também se considerava assim, extremamente caído.
Mas Haridas Thakur a gente conversa num outro momento, que senão não vai dar para falar tudo, né? E aqui vale lembrar que eles eram extremamente inteligentes, educados, letrados, eram ministros, né? Eles haviam tido todo tipo de riqueza. Mas toda a riqueza que eles tinham, tinha trazido só insatisfação para eles, só infelicidade. Eles não queriam aquilo. Eles estavam completamente felizes em estar servindo a Sri Chaitanya Mahaprabhu, estar servindo a Krishna, completamente rendido a Krishna. E aqui, eu falo aqui de Taya Kadamba, o local preferido de Rupa Goswami. Taya Kadamba era o local onde Krishna subia nas árvores, Kadamba, é um tipo de árvore que tem lá, e tocava sua flauta no final da tarde. Ele ficava lá, tocando a flautinha dele, para chamar as vaquinhas, 900 vacas, chamava as 900 vaquinhas de volta para casa. Bacana, né? Então esse era o local preferido de Rupa Goswami, um local muito tranquilo, muito gostoso, e ele gostava de sentar ali para escrever. E é dito assim que quando você está num determinado humor, você passa esse humor para as pessoas que estão ao seu redor. Então, se você está muito feliz, as pessoas ao seu redor provavelmente vão se contagiar com uma determinada alegria. Se você está muito para baixo, é capaz das pessoas ficarem meio para baixo também. Só que esse humor de Rupa Goswami, ele era tão contagiante, tão extremado, que quando ele escrevia seus livros, que ele estava contando algum passatempo de algum momento de tristeza, né, alguma situação que Irada estava separada de Krishna, que os dois estavam afastados, né, é dito que as folhas das árvores Kadamba caíam. As árvores chega dava até uma murchadinha. E que quando ele contava, escrevia sobre os passatempos onde Radha e Krishna se encontravam e estavam em júbilo, estavam em alegria, em êxtase, as flores das árvores floresciam, as folhas novas surgiam brotinhos, as árvores ficavam todas felizes. Legal, né? Isso é muito bacana. E aí aqui tem um dia que é muito legal, que é esse dia do aparecimento de Sanatana Goswami. Certa vez eles estavam lá em Vrindavan, vou aproveitar aqui um pouquinho, a gente ainda tem 15 minutinhos, acho que dá tempo. Certa vez eles estavam lá em Vrindavan, nesse local, em Taya Kadamba, e era o dia do aparecimento de Sanatana Goswami. E eles eram mendicantes, né? Completamente anunciados. Eles iam pedindo, mendigando comida de porta em porta para poder ter alguma coisa para comer. Né? Era isso. E aí é dito que Rupa Goswami estava chorando, ele chorava, chegava até a molhar os manuscritos que ele fazia dos livros, porque ele não tinha absolutamente nada para dar, para oferecer para Sanatana Goswami. Eles eram muito ligados. Ele não tinha nada, absolutamente nada. Não tinha nada. Não tinha nenhuma cenoura ele tinha, não tinha nada. E nesse humor, é dito que assim, teve né, ele chorando nisso daí, ele disse que viu ao longe uma menina da vila vindo na direção dele, assim, carregando um cesto, né? E aí ela chega com aquele cesto de frutas, legumes, temperos, cheio de coisas, assim, entrega para ele e fala assim para ele, olha, as mulheres mais velhas da vila falaram que era para dar isso aqui para o senhor, porque o senhor não pode ficar doente. Elas querem ver o senhor bem. Aí ele pegou aquilo, recebeu tudo feliz, ela foi embora e começou a fazer a preparação, né? Fiz várias preparações ali e tal, e ofereceu, né? Depois que ofereceu, né? Ofereceu para Sanatana Goswami, Sanatana Goswami comeu aquilo lá. E aí ele entrou em êxtase,
com aquilo lá e falou: que é isso que você está me oferecendo? Que negócio é esse? Eu nunca comi nada igual. A única vez que eu comi algo igual foi quando o Gopala me ofereceu leite. Essa história a gente vai falar em outro momento, quando a gente estiver falando de Sanatana Goswami. Mas ele entrou em êxtase com aquilo lá. E aí ficou assim: não, que menina é essa? Né? Me conta aqui, como é que foi essa história? Como é que essa comida chegou até você? Como é que esses ingredientes chegaram até você? E aí Rupa Goswami conta dessa menina. Mas Sanatana Goswami conhecia todas as pessoas da vila. E falou assim para ele: olha, Rupa, não tem nenhuma menina no vilarejo com essas características. Não tem nenhum casal que tem uma filha com essas características que você está me descrevendo. E aí eles entraram, piraram a cabeça e falaram: caramba, é Radharani. Radharani havia se manifestado e havia trazido para eles os ingredientes para eles fazerem a preparação. E eles ficaram muito emocionados, choraram, ficaram extremamente: meu Deus, o que a gente fez? A gente fez com que Radharani se preocupasse com a gente. E essa história é uma história interessante, né? Eles entraram nesse e também ficaram muito preocupados, né, transtornados por conta disso, porque eles fizeram que Radharani servisse a eles, né? Imagina, eles eram servos de Radharani, como é que Radharani vai servir a eles? Né? E esse humor é o humor de Rupa Goswami, é o humor dos Vaishnavas. Nós somos servos de Srimad Radharani, né? Servos dos servos dos servos de Srimad Radharani. Dasa, dasa, dasa no dasa. Então, do Chaitanya Charitamrita. Agora eu esqueci o número do verso, mas tá lá. Acho que Maria Lila. Bom, tem mais um pouquinho de tempo? Tem mais 10 minutinhos. Teve um outro momento onde eles estavam no Radha Kunda. Eles encontraram o Radha Kunda, eles encontraram o Shama Kunda, eles que encontraram. Né? Quando a gente vai lá em Vrindavan, que a gente procura esses locais, eles que encontraram. O templo de Radha Damodara, eles é que montaram. Todos os templos que tem lá, eles é que criaram e montaram. Né? Então, falando aqui um pouquinho, eles estavam um belo dia no Radha Kunda. E aí estavam 3 deles, era Rupa Goswami, Sanatana Goswami, e eu esqueci o outro, estavam 3 deles. Raghunatha Bhatta, talvez, agora eu esqueci. Bom, estavam 3 deles, e aí eles falaram assim: não, Rupa, lê pra gente o que você escreveu. E aí ele faz toda uma descrição de Radharani. E na descrição de Radharani, ele descreve as tranças de Radharani, né, que eram tranças negras, né, como se fosse um enrolar assim do capuz de uma serpente. Né, e eles ficam todos preocupados, né, com isso e falam assim: poxa, né, isso não está muito legal. Como é que se compara o cabelo de Radharani com uma serpente? Isso não está muito bacana, isso não é legal e tal. Mas aí mais Rupa fala: mas, poxa, mas eu não consegui descrever de outra maneira, eu não consegui ver de outra forma. E aí Sanatana fala: não, vamos pensar melhor nisso daí. E aí Sanatana fala assim: não, eu vou tomar meu banho aqui do meio do dia e vamos pensar melhor. Quando eu estiver no banho, eu vou pensar. E ele estava tomando seu banho e ele vê ao longe umas meninas brincando numa árvore com balanço. E as meninas estavam se divertindo, rindo um monte, né? Estavam uma sentada, as outras empurrando, e daquela felicidade, alegria de criança mesmo, sabe? Balangando e tal, na curtição. E ele vê uma cobra
negra se enrolando ali na árvore, assim, prestes a atacar as meninas, como se estivesse atacando, e ele sai desesperado, correndo, cuidado, cuidado, socorro, cuidado, cuidado, ele vai na direção delas, assim, mas as meninas não ouvem ele, estão rindo, estão simplesmente rindo, ele continua indo na direção, e quando ele levanta a cabeça assim, né, ele está abaixado tentando correr, sair do Radha-kunda, sair ali, quando ele levanta assim, que ele olha para frente, as meninas, o balanço, tudo tinha desaparecido. E aí ele entende que aquela serpente, na verdade, eram as tranças de Radharani, que aquela menina que estava no balanço era Radharani. E aí ele volta e conta essa história para Rupa Goswami. E aí os três entram em êxtase, né? Os três estavam lá, entram em êxtase, começam a chorar. Pode falar, pode perguntar. Não tem pergunta? Achei que tinha pergunta. Deve ser no outro canto. Bom, Prabhupada e o Templo de Irada Damodara. Só para a gente conseguir terminar, que senão não vai dar tempo. Um pouquinho mais, eu acho. Prabhupada e o Templo de Irada Damodara. O que rola lá? Nesse Templo de Irada Damodara, eu tive a oportunidade de ir lá. Prabhupada tinha 2 locais onde ele ficava. Ele tinha 2 salinhas ali. Uma era onde ele dormia e a outra era uma cozinha. E da cozinha você via o samadhi de Rupa Goswami. Você vê o samadhi de Rupa Goswami. No quarto no quarto tem é tipo uma pedra assim que você arrasta, era onde ele guardava o dinheiro, né? É muito legal, vale muito a pena visitar. E você vê o samadhi da cozinha, né? E é dito assim que ele ficava constantemente meditando, né, nesse samadhi de Rupa Goswami, pedindo a Rupa Goswami força, energia, né, para que ele pudesse estar vindo para o Ocidente cumprir, né, as ordens do mestre espiritual. Né? E numa das histórias de Mula Prakriti, Devidasi, ou Dasi, agora eu não lembro, tá? Mas numa das histórias dela, que é uma discípula de Srila Prabhupada, uma discípula direto dela, acho que já abandonou o corpo, mas era uma discípula dele, ela conta que ela fez várias entrevistas, ela ficou pesquisando ali nos arredores de Vrindavan como era a vida de Srila Prabhupada com pessoas que haviam conhecido Prabhupada antes dele vir para o Ocidente. E tinha um Babaji, eu esqueci o nome dele, mas tinha um Babaji que ficava ali perto do templo de Irada Damodara e ficava observando Srila Prabhupada. E Srila Prabhupada, ele diz assim que Srila Prabhupada ficava varrendo em volta do samadhi de Rupa Goswami, chorando, suplicando para que Rupa Goswami desse forças para ele, para que ele pudesse cumprir a missão do mestre espiritual. E aí entra um ponto muito interessante, porque Srila Prabhupada fala para um outro discípulo dele, depois em confidência, ele fala para ele que certa vez ele viu Rupa Goswami. Rupa Goswami falou com ele. Foi quando ele tinha terminado de publicar os 3 primeiros livros do Bhagavatam. Ele publica os 3 livros do Bhagavatam, que foi uma luta enorme, depois a gente pode ver no Prabhupada Lilamrita. Tem todo o Prabhupada Lilamrita, se vocês quiserem ver, na internet, no YouTube, tá? Tem Maharaj Purushatraya Swami, faz ler todo o Prabhupada Lilamrita. Então, tem esse momento onde ele fica lutando, recolhendo dinheiro para comprar o papel, porque ele escreveu, ele editou, ele montou, aí ele comprou o papel, aí ele foi na gráfica, ele pelejou mais um pouco de dinheiro, aí tentou pelejar o preço da gráfica para a gráfica poder imprimir, aí a gráfica imprimiu, aí ele estava com
o setzinho dele, né, dos livros do Bhagavatam, prontos, traduzidos em inglês para vir para o Ocidente. E nesse momento, nesse dia, quando ele terminou de fazer essa impressão, ele teve essa visão, acho que num sonho, se eu não me engano, de Irupa Goswami. Irupa Goswami fala para ele assim: pronto, agora você tem os seus livros. Pega os seus livros e vai. Olha isso. Pega seus livros e vai. E a partir desse dia, tudo muda na vida dele. Ele deixa Vrindavan e vem para cá, para o Ocidente. Entregar esse conhecimento que foi compilado por Rupa Goswami, toda essa tradição de Rupa Goswami, para a gente, em português, né, em inglês, no primeiro momento, e depois em português. Muito bacana, né? Então, é isso. Srila Rupa Goswami abandonou seu corpo aos 75 anos de idade, um pouco mais de um mês depois do seu irmão, Srila Sanatana Goswami, abandonar esse mundo material. Ele deixou diversas instruções, nós somos Rupanugas, não à toa, ele que compilou, sintetizou, estruturou todo esse conhecimento védico que foi passado por Shri Chaitanya Mahaprabhu, né, sobre Krishna, quem é Krishna, sobre Bhakti, sobre a verdade de Krishna, a verdade sobre Bhakti, a verdade sobre o nosso relacionamento com Krishna. Tá bom? Bom, perguntas, comentários? Obrigado pela aula. Na verdade, o que me deixou mais curioso foi sobre as tranças de Radharani, né? Você entende algum simbolismo? Prabhupada falou sobre essa descrição das tranças dela como serpente. Ela só diz que é negras como serpente, assim, né? Como se fosse um cabelo trançado negro, como se fosse uma serpente subindo, né? Assim. Mas me lembra, né? Aqui pensando aqui, me lembra muito aquele humor de Sheshanaga, né? Que é aquelas serpentes com vários capelos que vêm protegendo Krishna, né? Na antiga capa do Ijopanchad. Uhum. Me lembra muito isso daí. A serpente, então, teria esse simbolismo de proteção. Pode ser, eu teria que pesquisar melhor, mas penso dessa forma. Ou simplesmente foi uma forma como ele viu e descreveu mesmo. Uhum. Tá ok. Muito bom, adorei. Gratidão. Tem outras histórias dentro dessa história do tal do leite de Gopala, aí tem... Tem. Então, mas vai ficar para um outro momento. A sugestão daquele horário de meio-dia, 15, que estávamos fazendo a leitura do capítulo 15, né, do mês de Purushotama, fazer uns desses passatempos aí de 15 em 15, que seja uma vez no mês, nesse horário alternativo. Vou me organizar para a gente fazer isso daí, tá bom? Muito bom. Haribol. Gratidão pela presença, pela companhia de vocês, a associação, pela oportunidade de poder estar passando um pouquinho desse conhecimento que eu recebi para vocês. Hare Krishna. Hare Krishna, obrigado, boa noite. Boa noite.